Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Diga-me, ou melhor, como vocês estão? Fica melhor assim, né? Hoje, amadinhos, nós vamos começar o nosso trabalho, quase que não sai aqui, né? Fica engatando aqui a língua, travando. Vamos começar a trabalhar a redação, tá bom? O texto dissertativo argumentativo. É essa tipologia que é cobrada no Enem, no concurso. Como vocês já estão no terceirão, olha, agora a gente não pode mais brincar mais não, amadinho. Chegou o momento de estudar. Então vamos lá para a nossa aula 15.1, né? Produção de texto, né? Texto que dissertativo argumentativo parte 1. Beleza? E para ajudar lá nos argumentos, tá certo? Olha aqui, um trecho da obra, né, de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vamos lá, capítulo 13, Fuga. O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se, assustado, como se os bichos tivessem descido do céu e andassem ali perto, num voo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo, de Sinhá Vitória e dos meninos. Sinhá Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara tortura e levantou-se também. Acordou os filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sinhá Vitória desatou-lhe a correia presa ao cinturão e tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino mais velho, sobre uma rodilha de molambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu e esqueceu os urubus e o cavalo. Sim, senhor, que mulher! Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência. E a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos urubus. Não é? Murmurou Sinhá Vitória sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando, acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Então, aqui um trechinho, né, do capítulo 13 da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vamos saber um pouquinho sobre o autor, né? Graciliano Ramos. Então, Graciliano Ramos nasceu em 1892 e partiu em 1953. Foi um escritor brasileiro, romance Vidas Secas foi a sua obra de maior destaque, amadinho. Olha só, Vidas Secas. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Lembrando aqui para você
na hora de fazer a sua produção de texto, é necessário você usar argumentos, né? Então, aqui, a parte da literatura, lá do romance, dá para falar da questão da desigualdade social, pode pegar um trechinho aqui da obra, tá bom? Que é um bom argumento, não esquecendo de sempre de contextualizar com o tema. Então, vamos lá. Uma dica cultural, sim! Olha só, quer conhecer mais sobre essa obra? Eis aqui, ó. Olha só, temos aqui um filme, Vidas Secas. Se você ainda não assistiu, ó, uma boa recomendação aí. Beleza? Fica a dica! O romance do escritor modernista tornou-se um longa-metragem brasileiro em 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Vidas Secas? O filme recebeu o prêmio do Festival de Cannes na França em 1964. Então, vamos lá então. Começando aqui, né, essa questão produção textual, né, o texto dissertativo argumentativo. Amados, né, essa aula é tão esperada, né, porque, ai meu Deus do céu, quantos e quantos amadinhos falam assim, ai eu não consigo produzir um texto, ai eu não conheço a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu não sei o que é uma dissertação. É claro que não, que você já sabe, né? Que desde o primeiro ano a gente já trabalhou os tipos textuais e lá a gente já fez uma explanação sobre o texto dissertativo. E de vez em quando a gente sempre pedia uma produção textual. Lembrando que há texto dissertativo expositivo e há texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo é que a banca do Enem cobra. Por que ele cobra essa? Porque é para ver se o aluno, se o amadinho aí, realmente sabe redigir. Beleza? Se ele sabe defender um ponto de vista, se ele sabe elaborar uma tese, se ele sabe colocar argumentos. Que argumentos são esses? Né? É necessário, né? Você fazer, nesse momento você pode usar as outras disciplinas, né? Conteúdo de outras disciplinas e contextualizar com o tema que é cobrado pela banca. Beleza? Então, ó, amadinhos, estão preparados? Então vamos lá. Começando aqui o texto dissertativo argumentativo, trazendo aqui um pouquinho para vocês que a linguagem, né, da dissertação, ela deve ser culta. Olha bem, sim, amado, é uma linguagem culta, tá bom? Norma padrão da língua portuguesa, correta, clara, precisa, original, né? Variada e harmoniosa. Como assim variada? Para evitar a repetição de palavras, tá bom? Você aqui, né, na hora que você for fazer seu texto, você pode fazer uso de sinônimos. Beleza? Que a gente também já estudou aqui. Dissertativa, argumentativa. Se eu falo dissertar, né? Olha só, ó, defesa, um ponto de vista. Então, tanto que aqui a Má está dizendo assim, a tipologia solicitada no Enem. Não é só no Enem não, amado. Em concurso também, ela é cobrada. Então, dissertativa, argumentativa, olha só, defesa de um ponto de vista que deve ser realizado através de argumentos. Ó, argumentos o quê? Consistente, bem contextualizado ao tema. Não adianta você citar um filósofo e não contextualizar com o tema.
sempre fazendo relação. Ah, você vai usar um dado estatístico sem contextualizar ao tema. Tem que estar sempre ligadinho, tá certo? E esta primeira parte, né, que a gente está iniciando hoje, essa questão da produção, né, é a introdução. No geral, você tem que saber o seguinte, que o texto dissertativo, amadinho, ele é composto por 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos dizer assim, o início, o meio e o fim. Não quer dizer, preste atenção, que só terá 3 parágrafos não, tá bom? São 3 divisões. Primeiro você vai ter que apresentar a sua tese, né? Fazer uma apresentação, tá certo? O que você vai defender, beleza? Falar do seu ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser o lado positivo ou o lado negativo, tá bom? O que é bom, o que é ruim, tá certo? Ou causa, consequência, não importa. Vai ter que apresentar lá. E já na parte do desenvolvimento, já fala tudo, desenvolvimento. Aí você vai desenvolver, você vai usar os seus argumentos, tá certo? Então, vamos lá então. Então, cada parágrafo do texto deve atender 3 finalidades básicas. A primeira, olha só, estão aqui, ó. Contextualização do tema. Olha o repertório, ó. Sociocultural, ó. Documentário, citação, filme, série, história, arte, literatura, política, dados estatísticos e muito mais, tá? Fontes seguras, tá bom? E outra parte que tem que ter também, lá na parte da introdução, a sua tese, né? Que é a problematização do tema. E que mais? Também temos aqui o projeto de texto, né, que apresenta os argumentos 1 e o argumento 2. O que vai acontecer? Ó, serão discutidos no desenvolvimento. Porque lá na hora que você for apresentar, isso aqui está tudo envolvido lá. Você vai contextualizar o tema, você vai fazer a problemática, tá bom? E vai citar lá o argumento 1 e o argumento 2. Fechou a ideia? Aí você passa para o segundo parágrafo, que aí você vai desenvolver o seu argumento 1, né? Sempre se posicionar, essa questão do seu ponto de vista. Convencer a banca de mudar de ideia, de dizer que você está certo. Aí você vai defender a sua tese. Então, os argumentos, ó, bem o quê? Consistente. Beleza? Aí, que mais? Olha só aqui uma introdução para vocês aqui, ó. Essa é a introdução de uma redação da aluna, né? Larissa Santos de Holanda. Ela fez o vestibular em 2019. Então, aqui ela fez uso, né? Da questão com o repertório, né? Usando a história, tá certo? Ela contextualizou. Ó, observe bem aqui, olha só a introdução da Amadinha, ó. Na Fenícia antiga, os povos davam prioridade ao saneamento básico, porque era da importância deles zelar por um ambiente estruturado e harmônico, principalmente com as linhas de esgotamentos. Com relação a isso no Brasil, a realidade é outra, pois o saneamento é precário e muitas vezes prejudicial à saúde. Nesse sentido,
evidenciando a falta de interesse governamental e populacional como um dos desafios para a melhora da situação. Então, o tema está aqui, ó, e o tema foi citado, foi contextualizado, né, também, ó. Olha o tema, o desafio para a melhoria do saneamento básico. Beleza? Você consegue visualizar a contextualização da Larissa? Fazendo relação ao tema? Não fica fácil? Né? O repertório não fica mais bonito, mais elegante? Então vamos lá. Mais outra introdução também aqui, mas já usando um outro tema, amadinho. Ó. O papel da mulher no século XXI. Também peguei lá, explorei aqui a aluna Larissa, tá bom? Ó, durante o Brasil Colônia, olha só, Brasil Colônia, lembra o quê? Pode usar a questão da literatura, lá do quinhentismo, pode fazer uso lá de história, viu? Só conteúdos que vocês estudam aqui. Então vamos lá, só para pegar aqui, ó. Durante o Brasil Colônia, as elites portuguesas implantaram um sistema patriarcal em que o homem era superior à mulher e também tinha total autoridade ao lar, sendo esses nomeados como a cabeça da família. Por outro lado, as mulheres eram sujeitas o quê? Ao trabalho doméstico e a cuidados especiais com as filhas, para que elas também se formassem como donas de casas. Diante a problemática vivida neste período, já no século XXI, olha, já passando para cá, ó. Ela começou lá no Brasil Colônia, aí depois, ó, já trazendo para cá. O papel das mulheres são outros, tais como independentes, livres e integradas ao mercado de trabalho. Então, antigamente o quê? A mulher era somente dona de casa. O que aconteceu? Houve uma evolução, né? Então ela contextualizou esse tema, o papel da mulher no século XXI. Porque antigamente a mulher não tinha vez, a mulher só era para cuidar de menino. Quem que tinha que providenciar as coisas para dentro de casa era o homem, o esposo. Beleza? Então, vamos lá então, amadinhos. Todo mundo ok? Vamos lá. Tipos de introdução. Vamos conhecer aqui. Com o que fala? Introdução já de estudo, né? É a apresentação, é o início da sua redação, tá bom? Vamos dizer assim, é o espólio do que vai estar lendo mais tarde, o que vai ser escrito, o que vai ser apresentado, tá bom? O que vai ser desenvolvido. Então, a introdução é a porta de entrada para o seu texto. Lembra quando como que você faz quando você vai comprar ou quando você vai assistir a um filme? Não tem uma informaçãozinha antes dele? Você não lê? Ali é o spoiler, né? Ali vai contando um pouquinho, né? Vamos dizer assim, tem um pequeno resumo da história. E aí, será que eu assisto? Ou então, às vezes, você só vê um trailerzinho. Esse filme aqui vai ser bom. Então, a introdução é a mesma coisa. Tem que estar bem estruturada, tá? Porque aí é a porta da entrada para o seu texto. Outro modelo aqui, usando a Constituição, tá? Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente
no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aqui você já sabe que ele já fez uma apresentação, já que já está o tema já contextualizado, né? Ou seja, também está a tese, que é a problemática, tá certo? Do tema, e os argumentos que serão desenvolvidos no decorrer do texto, tá bom? O que pode e o que não pode num texto dissertativo? Então, anotem, beleza? Fiquem ligados. Vamos lá. Na introdução, o que pode? O início do texto deve conter o tema, o que? A ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Presta atenção, ó. Conter o tema desenvolvido e exposto com muita clareza. Envolve o quê? O problema a ser analisado, que é a tese, né? Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Tá certo? Se a redação tiver 30 linhas, presta atenção, se tiver 30 linhas, use de 4 a 6 para a parte introdutória, tá bom? Mas sempre assim, não deu 4, pode ser 5, 6, no máximo 6, amadinho, tá? Porque a parte lá do seu desenvolvimento não tem que ser menor do que a sua introdução, tá bom? Vamos lá. O que deve evitar? Olha só. Deve-se evitar em uma introdução. Olha só, não pode, não deve. Iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, ou seja, o uso de ideias totalmente diferentes. Ou seja, se você fugir do assunto, usar chavões, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, desviar o assunto principal, escrever em períodos muito longos e escrever de forma pessoal. Aqui a ideia é sua, mas só que o ideal é você ser impessoal, fazer uso, né, da terceira pessoa do singular. Evite a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Tá bom? Vamos lá então. Mais exemplos aqui, né, para você observar. Aqui é um trecho, né, que foi tirado lá da introdução. E essa daqui, ó, a redação é nota 1000, amada. Então, ela conseguiu a pontuação de 200 pontos. Tá bom na introdução. E qual era o tema? A invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania. Tá certo? Aqui tá a escaneada, né, da aluna que tirou nota 1000, que foi a Daiane Santos, tá certo? E aqui, como fica ruim para eu ler assim daqui, eu digitalizei, tá bom? Aqui, ó. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda, a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema
é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Então, a Daiane aqui foi feliz, né? Ela contextualizou o quê? Pegou um repertório ótimo, que foi da obra lá, usando a obra de Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, e contextualizou, fez a sua tese. E qual era o tema? Olha só, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Por quê? Lá na obra mesmo, né? Se você ainda não leu e você ficou curioso para ler, você vai perceber que os filhos realmente eram citados como filho mais novo, filho mais velho. Mas só que olha que interessante, a cachorra-baleia tinha nome. E os próprios filhos não tinham nome, tá? Só era, né, dirigido por ele como filho mais novo e filho mais velho. Beleza? Mais um pouquinho também, mais outro, né? Usando, aqui usou a obra, tá? O livro Vidas Secas. Aqui, ele já, um outro exemplo, né? Usando a música, tá bom? E é o mesmo tema, amadinho. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vamos lá, observando aqui, usando a música. A música invisível, de Rosa de Saron, mostra o grito de um indivíduo que se achava invisível frente à sociedade. De forma análoga, ao analisar a invisibilidade provocada pela falta de registro civil, tal título da canção retrata exatamente a falta das prerrogativas de acesso à cidadania, pois a falha governamentalmente em não atender pessoas de baixa vulnerabilidade no tocante ao documento torna a garantia dos direitos básicos e previsto no artigo 6 da Constituição Federal uma lacuna a ser sanada. Assim, cabe uma análise dos fatores que levam à persistência desses entraves na sociedade brasileira. Então, aqui mais outra, né? Introdução, né? Só que a primeira foi o quê? Usando a literatura. Já aqui, contextualizando com música. Então, amados, você pode usar música? Pode. Você pode usar série, citar filme? Pode. Desde que haja uma contextualização. Outra introdução usando a Constituição. E, ó, contextualizando, ó, com lei. Então, vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 1998, o documento jurídico de maior importância do país, todos os direitos sociais são garantidos ao indivíduo no seu artigo 6º. Entretanto, tal prerrogativa não tem reverberado com êxito na sociedade brasileira, uma vez que há pessoas ainda sem registros civis, o que os torna invisíveis e passíveis de exclusão da garantia de acesso à cidadania. Dessa forma, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem na sociedade brasileira. Então, vocês viram, né? Já foi usada a literatura, um trecho da obra sempre com o mesmo assunto, né?
a obra de Vidas Secas, agora já usaram uma música e agora usando o quê? A legislação, a Constituição, tá? Sempre contextualizando. Agora uma outra, né? Aqui, ó. Liberação da maconha, o tema. É um grande erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciado não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Então, olha só, esse daqui, né, é um trechinho lá da revista Isto É, beleza? Ó, nesse parágrafo, o ponto de vista a ser defendido de imediato, né, que é um grave erro a liberação da maconha. Para em seguida, apresenta o porquê de se afirmar que tal fato se configura como erro. Então, quais são os porquês, né? Ó, esses porquês serão propriamente os objetos para a argumentação, ou seja, são os argumentos, os pilares argumentativos, né, a serem discutidos e analisados ao longo do texto, mediante argumentação conscienciosa e consistente. Ok, amados? Ok, amadinha. Então, vamos lá. Olha aqui. Então, o importante é contextualizar o tema, ó, para fazer a introdução, ó, com algo que tem a ver com pelo menos uma das palavras, né, do tema, palavra-chave, hein? Que mais? Tese é o período em que você identifica no caso aqui é o problema ou a problemática, tá? Eu coloquei o problemática, é a problemática, tá bom, amadinho? Vou colocar aqui, ó, do tema no país. É o seu posicionamento frente ao tema, é o que vai caracterizar, meu pai andava aqui, é o que vai caracterizar a tipologia dissertativa argumentativa. Sua primeira opinião no texto. O que mais? É o projeto de texto. O projeto de texto é a apresentação dos argumentos que vai discutir a problemática identificada na sua tese, ou seja, um spoiler do que vai discutir, tá certo? Então, a sua introdução é o spoiler da sua redação, é o que você vai defender, é o seu ponto de vista, tá bom? Por isso que fala da redação dissertativa argumentativa, defesa de um ponto de vista. Aí você vai dizer assim, amadinha, tem uma outra que é expositiva. E o próprio nome já diz, quando fala expositiva, né, só vai citar, não vai defender o ponto de vista, tá bom? Não vai querer que você mude de opinião, tá certo? Só vai expor o que ele pensa, beleza? Então, amadinhos, terminamos aqui a nossa primeira aula, né? Aula 15.1. Daqui a pouco eu volto com a revisão. Até lá!